sido entrevistado no Planeta Cor-de-Rosa na última sexta-feira, Eduardo Boté voltou a fazer revelações escaldantes a Luísa Jeremias, a diretora da revista Flash. Não perca a entrevista já a seguir. Porquê que tu colocaste aquelas mensagens para o Luís? Foi uma forma de eu chegar até ele e alertá-lo das coisas que eu tinha para lhe dizer, mas que estava bloqueado de qualquer forma. Eu filo com consciência do que estava a fazer, mas com a consciência de que queria alertar e chamar a atenção dos erros que o Luís poderia estar a cometer para o resto da vida dele. Mas não achas que pode estar também a magoá-lo muito? Mas é aí que eu lhe quero tocar. É no ego, é no orgulho. E foi aí. Mas isso não é mau? Não, porque ele perdendo esse excesso de ego, excesso de orgulho, ele vai se tornar um homem melhor. Há quanto tempo é que o Luís não vê os filhos? Vamos começar por aqui. O Luís, a última vez que esteve com os 3 filhos, foi na véspera de ir para Nova Iorque, a meu pedido, meados de setembro. Ele esteve 15 minutos com as crianças, sensivelmente. Como é que era a relação dele com as crianças nessa fase? Quando conheceu o Bernardo, ficou apaixonado pelo Bernardo e disse: este menino é nosso filho. A Lu e o Edu já foi uma imposição minha. Eu acho que o Luís se assustou com uma carreira que ele tinha para fazer e depois 3 filhos e casado. Ele estava, acho que de repente se sentiu asfixiado. Ele gosta dos meninos, ele tem laços de afeto. Não gosta como eu gosto, como tu gostas, porque nós somos aquilo que aprendemos. Ele nunca teve um conceito e um espírito de família como nós tivemos, porque nenhum pai nem nenhuma mãe consegue estar 3 meses sem falar com o filho. Durante este tempo que o Luís esteve em Nova Iorque, eu todos os dias chegava a casa e perguntava à minha empregada se o Luís tinha telefonado para os meninos. Ele renunciou um bocado tudo na vida dele desde que ouviu as tais expressões tão amargas que a progenitora lhe disse, a mãe biológica. Ele cortou com essa mãe biológica? Totalmente. Eu assistia a ela a dizer-lhe: podes agradecer a Deus todos os dias por eu não ter posto um caixote do lixo. E como é que ele reagia a isso? Ele pô-la mesmo na rua. Eu cheguei a casa, eles estavam aos gritos, uma coisa, eu acho que o Luís perdeu totalmente o controle com coisas que teriam acontecido. Aquilo ficou dentro dele. E a partir daí eu nunca mais tive o Luís que tinha até então. O nosso casamento, pós-casamento, antes do casamento, tivemos as nossas divergências, tivemos os nossos momentos muito felizes, vivemos uma grande paixão. Uma grande paixão. Foi-me pedir emprego, foi aí que nos conhecemos. Ao 3º dia eu despedi-o. Chamei ao escritório e disse: olha, isto não é o teu mundo mundo será realmente a moda, é aquilo que tu gostas, é aquilo que tu vais querer seguir. Era um menino, tinha 20 anos na altura. O próprio assumir ter uma relação com essa pessoa foi complicado, porque era muito mais novo, mas ele conseguiu conquistar-me. Tiveste medo da reação da opinião pública? Eu não ligo a isso. Se eu vivesse disso, já não viveria em Portugal. Independentemente de ser muito acarinhado e muito adorado, mas tanto eu como o Luís e os meus filhos, eu acho que nós tivemos uma conduta sempre muito digna. Fizemos um casamento com muita dignidade. Vieram estes 3 filhos com muito amor e com muito empenho. Foi uma vitória nossa. E eu quero que essa vitória se mantenha, porque independentemente de sermos um casal homossexual, termos sido um casal homossexual, somos humanos. E como humanos também podemos ter as nossas separações e podemos continuar cada um a seguir a sua vida. Durante estes anos o Luís amou-me profundamente, assim como eu o amei a ele. Fez-me sempre e aguentar mais tempo este casamento, porque o Luís nunca olhou para outro homem com intenção de traição. Nunca olhou. Tu não tinhas ciúmes quando ele ia para fora? Tinha. Não tinha ciúmes, tinha insegurança. Qual é a diferença? A insegurança é que o mundo da moda é um mundo onde existe drogas, onde existe... E o Luís é anti-drogas, o Luís é anti-promiscuidade, mas o Luís estava no meio daquele mundo. Quem me diria a mim que não pudessem pôr qualquer coisa numa bebida, sei lá, assediá-lo com... e que o Luís se deixasse ir por alguma razão. Tu és muito bonito, és atrativo para qualquer pessoa que te podem querer e tu podes cair sem querer, sem maldade. Portanto, aí é que era a minha insegurança, porque por livre e espontânea vontade dele, ele nunca o faria. A vossa relação era muito pautada por ciúme? Muito. Tu vais na rua e eu olho para ti enquanto mulher
mulher, porque estás bem vestida, tens um cabelo bonito, ele ignorava. Mas se fosse um homem, era um filme. Já estás a olhar para ele? Mas vê lá se te caem os olhos. Portanto, era um ciúme desmedido, era uma coisa que também se tornou doentia na relação. O que é que levou a essa ruptura? Essa do vou-me embora, não aguento mais? Não aguento mais, porque nós vínhamos de um casamento, tínhamos estado num casamento nesse dia. Começa e eu disse, uma discussão dentro do carro, e eu calmamente lhe disse, Luís, a menina está aqui atrás. Ele calou-se, depois quando chegou a casa nós iríamos mudar para o traje de noite, porque o casamento seguia, mas era de gala, e ele tinha sido tão cruel, tão frio comigo no carro e nas coisas que me terá dito, que eu disse, não estou com disposição para ir para o casamento. E ele já se estava a vestir, já estava a vestir o smoking, sai da porta do quarto, bate com a porta e as crianças aperceberam-se. Portanto, aquilo já estaria a ultrapassar os limites e não poderia passar mais daí. Então, no dia a seguir, eu fui com os meninos para a praia. No outro dia, quando fui trabalhar, levei uma mala e fui para um hotel. Disse-lhe que ele teria 2 a 3 dias para se organizar, deixar a casa, porque eu não poderia também estar a viver num hotel por escrito ou por verbalmente? Mandei-lhe uma mensagem. Porque das outras vezes tinha sido ele a sair e tinha sempre regressado a casa? A meu pedido, muitas das vezes, outras vezes por cedência dele. Porque eu queria manter a família. Sempre quis manter a família. Mesmo depois... E porque o amava. Começou a ter que se discutir as situações das crianças, enquanto papel de papá, o que é que tu pretendes ficar? Ele não tinha consciência de que um divórcio, havendo crianças, que havia responsabilidades e que implicava tanta coisa. Quando ele se depara que tem responsabilidade, garantidamente, porque juridicamente é dos dois, que é o Bernardo. Acordámos que ele ficaria com a responsabilidade do colégio e com a responsabilidade de 50% da terapia de uma terapeuta que nós temos, que vai a casa. Isto ficou definido entre nós, e com trocas de e-mails, e que ele assumiu perante a terapeuta e perante o colégio. Nunca chegou a pagar. Tentava comunicar, dizer que estava a ser abordado, porque eu também era pai. Claro. Então, em quem é que ficamos, quem é que paga, quem é que não paga, e a partir daí já não havia conversa. Foi aí que ele me bloqueou. O advogado ter-me-á pedido os valores de quanto seriam os valores, os custos mensais das 3 crianças. Eu, juntamente com a minha secretária, fizemos um apanhado e fizemos uma estimativa do ano, dividi a meio, parti a meio e disse, o valor é este. Está aqui em cima da mesa. Ele disse, este valor eu não posso suportar. Posso perguntar quanto é o valor? Por alto. São 3 crianças que têm uma qualidade de vida, têm o melhor que lhe possamos dar. Uma das últimas conversas que nós tivemos, eu e o Luís, disse-me, mas se eu não posso seguir com a minha carreira, se tu não podes estar sozinho com 3 crianças, devolve o Bernardo aos avós. E aquilo, eu acho que ele disse aquilo para me magoar. Ele não disse aquilo do coração. Mas magoou, conseguiu magoar. O que aconteceu foi realmente nos últimos 2, 3 anos, porque nós até lá tivemos, como qualquer casal, tivemos os nossos momentos de muita felicidade, tivemos momentos de não estarmos de acordo, mas claro, éramos felizes. Eduardo, tu ainda amas o Luís? O Luís é uma pessoa muito especial na minha vida. E acredito que nunca mais na vida vou amar ninguém como amei o Luís. O Luís foi quem me deu a oportunidade de concretizar o maior sonho da minha vida, que foi construir uma família. Eu casei e ele casou com grande amor, com profundo amor. Tivemos 3 filhos lindos. Tínhamos tudo para ser felizes. A única coisa que estragou aqui tudo isto, obviamente que a culpa não é só de uma parte, há sempre 2 partes culpadas. Foi uma coisa que vem com o Luís já
já faz parte dele, que é uma pessoa extremamente orgulhosa, é muito orgulhoso e é muito egocêntrico. Ele foi muito aconselhado para nunca falar, foi muito aconselhado pela agência dele, por as amigas que estão próximas dele, assim como me aconselharam a mim. Só que eu tenho 50 anos e eu faço aquilo que me vem, e sou muito impulsivo. Mas também Se houvesse uma questão de arrependimento e de querer voltar, tu aceitavas o Luís de volta? Não te consigo responder essa pergunta. É uma pergunta muito difícil. Não perca os comentários dos nossos tertulianos já a seguir a um curto intervalo. Até já. Estamos nós de novo no Flash Vidas. Bem, na última semana, ou melhor, na semana passada, o tema Eduardo Boté e Luís Borges esteve sempre aqui em cima da mesa, derivado aos posts. Aos posts? Estou a dizer bem, não é? Posts. Sim. Que Eduardo Boté tem colocado nas redes sociais. Fizemos o convite, o Eduardo veio na sexta-feira e depois a entrevista prolongou-se com a Luísa Jeremias. Aquilo que eu preciso de saber é, ao longo da última semana também soube qual era a vossa opinião, mas agora temos aqui mesmo, cara a cara, tivemos aqui o Eduardo a dar a cara por... E a dizer novamente e a frisar tudo aquilo que ele já tinha dito. Não sei se posso começar, mas... Podes. Desde logo uma referência muito abonatória ao Eduardo Boté neste sentido. Se ou pode ser alvo de críticas por se expor demasiado, designadamente nas redes sociais, a propósito de questões do foro íntimo, e eu tenho defendido um tanto essa tese, de resto corroborada sobretudo pelo Duarte, até não um tanto pela Meia. Julgo que estou a fazer uma avaliação correta. Muito bem. Mas para quem expôs, acho que meia exposição total. Ou seja, o Eduardo Boté não teve quaisquer reservas em dar a cara em televisão. E nesse aspecto, eu sempre, sabes, eu detesto que as pessoas se escondam, eu detesto os anonimatos, eu detesto os pseudónimos, as fontes não sei o quê, e gosto que a pessoa lá esteja, mesmo que discorde dela. E, portanto, eu não posso deixar de primeiro fazer esta referência muito apreciativa ao Eduardo Boté, por ter vindo aqui, ter dado a cara. Quanto ao conteúdo, ele não me traz muito de novo, de acordo com aquilo que eu conheci. Tem escrito também, não é? Pois, não me traz a mim, não terá, presumo que a todos nós. E por isso não há assim muito que se possa dizer de novo relativamente a este relacionamento. Eu já aqui disse, há aqui uma coisa que ele sublinha e pode ter alguma importância. E pouco importa que a relação seja homossexual, poderia ser heterossexual, que é uma significativa diferença de idades. Isso pesa um pouco, eu não estou a dizer que não resulte, mas isso pesa um pouco. Isso pesa na relação, eu só conheço heterossexuais, não conheço em termos de as praticar, não homossexuais, mas suponho que a diferença não será grande. Ele próprio diz. Eu tenho 50 anos, estou-me completamente a marimbar. Se as pessoas gostam, se não gostam. Estou numa idade de afirmação plena, não é agora que vou alterar o que quer que seja. Já Luís Borges provavelmente não diria o mesmo, justamente tem que ajudem-me 20 e pouco. Está bem, já 25 ou 26. Ora, muito bem, há ali uma diferença muito significativa que também pode haver, não estou, note, a defender Boté, reprovando ou criticando Luís Borges, mas pode haver um menor sentido de responsabilidade do Luís Borges. Estou a falar relativamente aos meninos, atenção. Sim, relativamente aos meninos. O resto não quero saber, não sei, não faço a mínima ideia. Há pessoas muito novas com muitas responsabilidades relativamente aos filhos. Eu quero fazer aqui uma breve análise da entrevista que li. Para já os meus parabéns à Luísa Jeremias, que foi muito bem conduzida esta entrevista. O Eduardo Boté surpreendeu-me. Primeiro porque é evidente e notório que ele ainda gosta do Luís. Depois, acho que por um lado ele cede-se um pouco porque fala da vida privada do Luís e da mãe dele. Que o Luís expôs em várias entrevistas. Não interessa. Em várias eu entrevistas. posso falar da minha mãe e não estou direito de tu falares dela. Entendes? Mas o próprio Luís... É a minha análise. Mas eu posso falar da mãe do Luís porque eu já li várias coisas ditas pelo Luís da mãe do Luís. Mas não lhe fica bem.
Não lhe fica bem. Desculpa lá, mas não fica. E são assuntos... Porque é um assunto privado, é um assunto delicado e é um assunto que pertence à mãe do Luís. De resto, eu dou os parabéns ao Eduardo, que teve a frontalidade de realmente expor de uma forma tão simples e tão delicada este assunto. Depois, há outra situação aqui que me incomoda bastante, e é um assunto que eu desconhecia completamente, e a ser verdade, eu quero acreditar que o Eduardo Boté é uma pessoa que vai pela verdade. Impressionou-me muito quando ele diz que o Luís pediu-lhe para ele devolver uma criança. Isso é uma coisa que me impressionou bastante. E impressionou-me também ele não ver há tanto tempo os filhos. Mas ele explicou, ele até foi generoso nesse aspecto. Desculpa interromper-te, ele até disse foi num momento de crispação. Sim, foi mais para magoar. Mas temos um minuto para terminar o programa e eu quero ouvir a tia Maia. Nunca me passou pela cabeça, eu também devolvi uma criança. Eu acho que o Eduardo não veio trazer aqui, para além da parte sentimental, emocional e a sinceridade com que Eduardo mostra os sentimentos, não vai trazer nada de novo. Todos nós sabíamos da relação do Luís com a mãe, todos nós sabíamos que a mãe do Luís foi reencontrada há pouco tempo por ele, todos nós sabíamos que ele tinha uma família de adoção, portanto não há aqui nada de novo. O que há de novo, de facto, é o que me parece ser verdade tudo aquilo que o Eduardo diz, e eu conheço bem o Eduardo e acho que ele não de mentiroso não tem nada, é a pessoa acabar um casamento e parece que para trás não existiu nada. Como se agora vou fazer a minha vida e não deixo filhos e não deixo nada para trás. Sempre que há crianças envolvidas... Sabes quando é que isso acontece? Acontece quando uma pessoa gosta de outra e sabe que se vir a outra tem ali uma recaída. E eu acho que o Luís deve gostar do Eduardo também. Eu acho que o Luís sempre gostou do Eduardo e o Eduardo sempre gostou do Luís. Agora, às vezes é difícil gerir isso. Pronto, de qualquer forma, o que eu tenho neste momento, acho que o Luís devia ter uma atenção para com as crianças e o Eduardo nem impor a presença muito dele. Bem, portanto, muito bem. Um beijinho para os dois. Muito obrigada. E já estamos de volta. Eduardo Boté, tal como eu disse antes do intervalo, já cá está. Eduardo Boté e Luís Borges têm utilizado as redes sociais para trocar acusações. Os dois estão divorciados e têm 3 filhos em comum. Mas tendo em conta as trocas de mensagens provocatórias, o ex-casal está longe da reconciliação. A guerra está instalada entre Eduardo Boté e Luís Borges. Depois da separação, os dois têm utilizado as redes sociais para troca de acusações. O primeiro a fazê-lo foi Eduardo Boté, acusando o ex-marido de não contribuir para o sustento e educação dos 3 filhos. Mas o cabeleireiro foi mais longe e numa recente publicação acusa Luís Borges de agressão verbal. Declarações às quais se somam respostas do modelo, também elas nas redes sociais. Exemplo disso é uma imagem partilhada pelo jovem que mostra uma conversa entre os dois. Na foto podia ler-se: "Você nunca vai achar ninguém como eu", ao qual o manequim respondeu: "Deus te ouça". Segundo Eduardo Boté, Luís Borges também tem falhado com as obrigações parentais, entre elas o pagamento do colégio do filho Bernardo. A própria escola já terá posto uma ação em tribunal por causa da dívida. Avaliar pelas muitas mensagens provocatórias, esta parece ser uma guerra sem fim à vista. Eduardo, antes de mais, muito obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigada mesmo. Agradeço. Nós temos vindo aqui no Flash Vidas a acompanhar as redes sociais e a acompanhar também o que o Eduardo tem escrito e tem sido comentado aqui. E agora é muito bom tê-lo aqui também para esclarecer, não é, Luísa? No fundo é... Obrigado, Eduardo, por estares aqui. Obrigado pelo convite, vizinha. E no fundo vamos esclarecer o que é que está aqui a passar, porque no fundo para as pessoas, e só contextualizando aqui um bocadinho... Eu aceitei o teu convite porque há muita coisa escrita que é interpretada de uma forma como se, é totalmente diferente do que sendo em viva voz. Escrever é diferente de falar. E quando se lê, cada um traz a sua interpretação. E eu acho que esta oportunidade que me deste de poder falar em viva voz e dizer aquilo que realmente se está a passar. Então, vamos começar, se calhar, por aí. Primeira coisa, há quanto tempo é que tu e o Luís não se vêem? Fez agora terça-feira uma semana, no dia do nosso divórcio. Vimos-nos, portanto... Foi quando assinaram o divórcio? E depois, numa reunião que tivemos posteriormente,
que correu muito mal, infelizmente. Correu mal porquê? Como é que foi a relação? Uma reunião que tivemos posteriormente no escritório do advogado que seria para discutirmos e chegarmos a uma conclusão das obrigações parentais e aquilo não correu lá muito bem e eu tive que me ausentar da reunião porque foi acusações assim, e agressões verbais. Ou seja, a questão das agressões verbais, vamos se calhar começar por aí. Aquilo que chega aos espectadores que nos estão a ouvir vem, no fundo, das redes sociais. Tu começas por usar as redes sociais. Porquê? Para chegar ao Luís, o que é que aconteceu? Note-se que aqui na VT dizia-se que há várias acusações sociais. Eu acho que a única foi muito recente. O Luís publicou qualquer coisa que eu, por acaso, nem tinha visto, soube através da televisão, dos comentários que se têm feito. Mas estes últimos posts vêm na sequência do divórcio. Do divórcio. Eu, no início, estava completamente difícil manter a nossa relação. O Luís é uma pessoa extraordinária. Foi um homem por quem ele me fez apaixonar e vivi intensamente para ele durante 8 anos. É uma pessoa que tem qualidades únicas, tanto profissionais como ser humano. Infelizmente, o Luís teve uma infância, e isto não é nenhuma inconfidência porque é público, ele propriamente, senão eu também não estaria a falar nisto, ele próprio o confidenciou em entrevistas, tanto em televisão como em entrevistas escritas. As suas relações de infância. Teve uma infância em que ele se sentiu aos 8 anos, quando soube que era um filho adotado, sentiu-se um elemento a mais na família, nunca foi tratado da mesma forma que os irmãos. Eduardo, mas antes de chegarmos a isso, se calhar vamos explicar, e já vamos falar sobre isso, vamos explicar como é que se chega a uma situação de agressões mútuas numa rede social. A rede social... Que é a situação imediata. Quem tem usado as redes sociais mais sou eu. Porquê? Porque não é viva voz. Primeiro porque o Luís se recusa a falar comigo. E as nossas conversas passavam sempre por falarmos sobre, essencialmente, os filhos. E mesmo quando eu tomei a decisão, eu saí de casa. Foi a única vez que eu saí de casa, porque durante estes últimos 2 para 3 anos quem saía sempre de casa com alguma frequência era o Luís, portanto havia sempre essas separações. Ou seja, há 2, 3 anos vocês têm tido uma situação de ruptura, reconciliação, constante. etc. Esses 2, 3 anos têm uma história. Tem uma história, porque foi na altura em que apareceu a progenitora que ele não conhecia. A mãe biológica do Luís, ele não conhecia, nunca tinha cruzado com ela. Eu fiz com que eles se encontrassem, porque esta minha mania sempre do conceito da família, achei que ele deveria dar a oportunidade de conhecer a mãe. Inclusive, ela esteve a viver connosco. Foste tu que a chamaste a viver? Fui eu que a chamei para o pé de nós, um bocado contrariado pelo Luís. O Luís não era muito de acordo, porque o Luís não tinha efetivamente qualquer laço. Mas foi ela que procurou o Luís? Ela procurou, ela assim que chegou a Portugal, ela veio para tratar de um problema de saúde, que lá em Cabo Verde, onde ela vivia, não era possível, veio para aqui, para Portugal, e quando veio... ela aproximou-se, eu achei que iríamos, e disse sempre ao Luís, vamos dar uma oportunidade, toda a gente tem direito a um perdão. Lá está este lado que eu quis passar sempre durante estes 8 anos, o conceito de família. Mas a coisa não correu bem. Não correu bem, porque a mãe, efetivamente, e isto não foi o Luís que me contou, foi tudo passado à minha frente. Disse-me coisas muito amargas, portanto, se o Luís já trazia traumas de infância... As coisas amargas como as coisas não amargas, és meu filho, tipo, isto o Luís também já disse publicamente, ela disse-lhe a ele um dia, tiveste muita sorte de não ter posto num caixote o lixo, tentei abortar de ti 3 ou 4 vezes. E tu achas que isso causou uma destabilização inevitável? Total, emocional. O Luís tem uma revolta interior dentro dele que deveria de a tratar. E essa revolta foi para a pessoa,
ele aplicou-a para cima da pessoa que lhe era mais próxima e que ele mais amava, que era eu. Eu era o amor da vida dele e eu paguei por tabela as amarguras dele. Ele deveria ter sido tratado. Os meninos, alguma vez, os vossos filhos, alguma vez se aperceberam do que se estava a passar, de discussões, desse tipo de coisas? Tentámos sempre proteger, eu e ele também, sempre protegê-lo de quando havia estas discussões, mas ultimamente estava a ser inevitável. E no dia 20 de agosto nós vínhamos de um casamento e eu vinha com a minha filha, com a Lu, no carro também, e ele terá tido umas reações verbais muito agressivas e eu disse-lhe, atenção Luís, a menina está no carro. Contigo, as reações contigo. Reações comigo. A menina estava atrás na dela, mas podia-se aperceber. E quando chegámos a casa, depois nós íamos para a segunda fase do casamento, que era o jantar, havia uma mudança de roupa. E eu, mediante o que tinha acontecido no carro, fiquei triste e disse que já não ia ao segundo. Ele bate com a porta e isto à frente das crianças diz isto tem que ter um ponto final. Que não aqui. era um comportamento habitual nele. Não, ou seja, não. Tu conheceste dois homens, no fundo. Eu conheci, eu conheci o Luís, um Luís infantil, imaturo, que tinha um sonho que aqui ninguém acreditava nele, nem a própria agência dele. Um dia eu convido o Luís a ir comigo a Paris e a agência, acho que quase por obrigação, lhe deu alguns contactos de agências em Paris, porque não acreditavam nele, davam-lhe simplesmente presenças e trabalhos minúsculos. E o Luís chegou a Paris e fez o maior furor. Foi ele, foi por mérito dele, pelo brilho dele, pelas capacidades dele, porque ele realmente é uma pessoa única. É que tu abriste-lhe a porta e ele soube Eu abri aproveitar. porque só lhe dei a oportunidade de ele fazer uma viagem que a agência, por exemplo, nunca tinha investido nele e ele sozinho não poderia investir, não tinha capacidade para isso. Mas voltando aqui às redes sociais, o Luís, este orgulho desmedido, este egocentrismo que o Luís tem, que pode se tornar uma doença, né? Quando as coisas são desmedidas, podem se tornar prejudiciais. E eu acho que se isto acompanha, mesmo estando separado do Luís e a nossa vida sendo caminhos diferentes que decidimos tomar, mesmo o Luís estando... Pode ser complicado, sim. Pode ser complicado para o futuro dele. E uma pessoa com quem eu partilhei 8 anos, com quem eu decidi ter 3 filhos, custa-me um dia vê-lo em situações menos boas. Diz-me uma coisa, tu colocas um post, e vamos voltar aqui ao princípio da conversa, tu colocas um post no Facebook, há resposta, as palavras não são bonitas, tu passado um tempo retiras o post do Facebook, tu vais para o Facebook porque não consegues falar com isso, é isso para que fique esclarecido? Eu estou bloqueado pelo Luís. O Luís, quando não consegue manter diálogo comigo e não tem argumentos para mim, bloqueou-me em todos os sítios, no WhatsApp, no telefone, nos e-mails, criei e-mails novos para conseguir falar com ele bloqueava automaticamente. Não conseguia chegar até ele? Eu não conseguia chegar até ele. Porquê querias chegar até ele? Eu queria chegar até ele para o alertar, para chamar a atenção de que nenhum pai... ele tem um afeto muito especial pelas crianças. Mas não vê as crianças há quanto tempo? Mas não vê as crianças há 3 meses. E durante não vê por o tempo que esteve... de trabalho ou porque... Não há razões de trabalho. Eu acho que nós podemos estar do outro lado do mundo e podemos estar... Ele tem estado em Nova Iorque. Esteve em Nova Iorque 2 meses. Durante esses 2 meses nunca procurou os meninos, nem no dia do aniversário. Isto tudo são coisas que me magoaram muito. E eu não tinha outra forma de o contactar, de lhe dizer as coisas. E a realidade... Os meninos perguntam para ele? A Lu perguntou durante muito tempo, os outros no princípio também perguntavam. Hoje, o que é que tu respondes? Eu digo que o papá está num sítio muito longe, onde não há telefones, mas que o papá gosta muito deles e que o papá um dia vai voltar e vai-lhe explicar porque é que não podia falar com eles. Vem o Natal. Vem o Natal. Eu quis agora, muito recentemente, marcar um encontro com ele porque tive conhecimento que o Luís ia passar o Natal muito próximo de mim. Eu vou para a Serra da Estrela com os meus 3 filhos. O Luís, pelo que soube através da comunicação social, irá para a casa para a família. Portanto, estarão em Castelo Branco, é ali muito perto. E eu decidi, porque visto que o que eu digo aos meus filhos
essencialmente à Lu, é que está o longe. papá está longe e onde o papá está não há telefones, o Eduardo. papá está a trabalhar e eles percebendo que estamos numa serra, que andámos muitas Claro. horas de carro, Podem eu entender que achei... realmente estava longe. Eu ia Para terminarmos, estamos... Estamos quase em cima. Só queria saber aqui duas coisas muito rápidas. Tu tiveste uma depressão. Eu tive 2 depressões. Tiveram alguma coisa a ver com isto? Eu tive 2 esgotamentos muito fortes. Tiveram alguma coisa a ver com isto? Sim, foi essencialmente por causa de ver o Temos nosso mesmo, casamento. mesmo que terminar. O Luís tem ajudado nas despesas do Bernardo? Infelizmente, até agora não. Até agora não. E Muito a bem. guarda ficou contigo? Até, sim. Ele abdicou bem. da guarda? Eu pus-lhe, no dia no dia em que tivemos no divórcio, pus-lhe um tempo. Para Portanto, ele já tinha decidir. passado 3 meses, cerca de 3 meses, eu pus-lhe um tempo para ele decidir e até aquele tempo Obrigada, ele não decidiu. Eduardo. Muito obrigada. Considerei uma Temos mesmo que terminar Obrigada, o Flash Vidas.